Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre um projeto que já foi especulado no Ceará, que era para a construção da Arena Vozão. Será que isso aí poderia sair do papel? Até porque, vai lembrar, tem uma matéria aqui bem antiga que já destacava, né, os projetos que vinha sendo feito no atual estádio, que poderia ser utilizado também pelo time da base, quem sabe até um CT, até porque naquela época ainda tinha alguns anos, né, pela frente. Só para você ter uma noção, foi em meados de 2010 e 2011, com um orçamento na casa dos 15 milhões de reais. Lembrando que nessa atual temporada o clube já fez diversas reformas, né, principalmente no seu centro de treinamentos, e eu vou explicar aqui tudo para vocês como que ficou, né, a arena, que inclusive, né, em 2021 teve a especulação de que naquele primeiro ano poderia sim ter algumas partidas, inclusive da Série A, que aí utilizaria o estádio para a primeira divisão depois de muitos anos. Então vou trazer aqui todos os detalhes para vocês. Só antes aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Aqui nós trazemos vídeos de diversos times no Brasil, principalmente aqui do esporte, tem também vídeos do Bahia, do Ceará, nós já trouxemos do projeto de estádio recentemente. Então, para você dar uma olhada nos outros vídeos e continuar recebendo mais conteúdos, deixe seu like, se inscreva. Vamos aqui rumo aos 30 mil inscritos, beleza? Então, eu vou deixar aqui, ó, primeiramente, essa matéria lá de 2021, onde o objetivo seria receber os jogos da Série A no estádio, né? Carlos de Alencar Pinto, que seria então o vovozão, para receber os jogos naquela edição de 2021. Então, dá aqui para ver algumas fotos daquela época, e inclusive, né, teria uma reforma em questões básicas, por exemplo, o gramado, iluminação e tudo mais. E a gestão também, né, de acordo aqui com o portal, realizou investimentos na qualidade do gramado, do equipamento, com a compra de 5 tratores para manutenção, e aí também ajudar, né, para ampliar a qualidade dos jogos e dos treinamentos. E aqui, de acordo com o Afonso Lobo, na época o diretor de patrimônio do Ceará, afirmou que o crescimento estrutural é sempre uma pauta comentada pelo presidente, naquela época o Robson de Castro. A grande dificuldade é passar por uma reforma com o clube em movimento, porque temos que dividir a necessidade de uso do espaço com a de modernizar. E também a questão financeira, né? Claro, não dá para você destinar todo o dinheiro, né, somente para contratações, mas também deixar uma grande parte apenas para a reforma do estádio, do centro de treinamentos, não seria, né, o objetivo total. Então teria aqui reformas na área de imprensa, também a arbitragem, na sala de arbitragem masculina e tudo mais, elaboração da sala de doping, reforma de vestiário, principalmente dos visitantes, e aí também a expansão da garagem para receber os ônibus de futebol, futsal, além de uma loja móvel, né, para os dias de jogos. E aí, inclusive, naquela mesma época, teve a notícia do Diário do Nordeste que teve aquele projeto para a reforma do CT, né, em Porangabuçu, acho que é isso, Porangabuçu, é isso a pronúncia, e aí teria 5 meses de duração. Então isso aqui foi tudo muito bem elaborado, naquela época quase 2 milhões de reais o custo total do CT, e aí ficou essa dúvida, será que vai adiante esse processo, não vai, do vovozão, que não foi, porém, teve aquelas pequenas reformas, mas nada demais, como era comparado, por exemplo, com aquele projeto lá de 2011, como por exemplo esse estádio aqui, ó, que eu vou deixar para vocês, site do Vozão. Então, um site aqui bem antigo, que postava aqui todos os jogos e também as partidas, né, do Ceará até 2019. Essa matéria aqui falava então, ó, que o atual estádio, que teria capacidade para 5.200 pessoas, poderia ter uma reforma, e até deixo uma imagem aqui de como que poderia ser, chegando a 30 mil de capacidade, que eu vou mostrar aqui e explicar, inclusive um projeto mais atualizado de como que seria, né, essa versão em 2025, para ser mais preciso, em 2019, quando foi feito esse vídeo, vou mostrar aqui para vocês. Só antes, eu vou deixar um recado rápido aqui da Fute Fanatics para você comprar sua camisa do Ceará. Tem várias opções aqui, ó. Camisa, esse chinelo aqui mesmo, R$ 44,90 à vista no Pix, e a camisa 2 da última temporada, muito bonita aqui também, dessa temporada e da última temporada aqui também, a versão feminina. Para você comprar, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Tem também um boneco, um mascote aqui, ó, o Vozão, para você adquirir, R$ 54,00 à vista no Pix, você tem um desconto, e pelo link aqui embaixo do canal também. Além disso, todos os produtos que você vier pelo link aqui embaixo, você tem um desconto. E lembrando que tem várias camisas de times alternativos aqui do Brasil, né? Inclusive do Brasil, do exterior. Eu lembro que tinha uma camisa aqui do Arsenal de R$ 40,00. Então aqui, ó, fica de olho, R$ 35,00 à vista no Pix. O link vai estar aqui embaixo para vocês na descrição. Então esse aqui, o estádio, né, que inclusive naquela época falava que seria padrão FIFA e tudo mais,
poderia ter uma obra orçada em até 15 milhões de reais, que para aquela época era muito, basicamente o dólar quase que 1 para 1, né? Você pode colocar que hoje essa reforma seria algo na casa de 75 milhões, nem ficaria surpreso se fosse até mais para fazer toda essa estrutura aqui, né? Porque tudo ficou bem mais caro. Então aqui, ó, valor bastante elevado, para muitos impraticável, mas a manutenção deve ser realizada etapa a etapa, né? De acordo aqui com a matéria, que seria justamente a intenção, né? De ter pequenas reformas. E esse aqui era as fotos da época, inclusive pelo próprio site do Ceará.com, né? Então vou deixar aqui as imagens aparecendo para vocês, mostrando a estrutura daquela época, que inclusive o estádio já tinha passado por reformas no gramado, na sua estrutura e também na parte de arquibancadas e cadeiras. Então realmente teve já algumas reformas naquela ocasião, e aí acabou que esse projeto não foi adiante. Tem até esse vídeo aqui, ó, lá do Adenilson Oliveira. Então muito obrigado aqui a ele, que trouxe um projeto especulativo de como que poderia ser, né? Então não seria oficial, meu Deus, vai ser exatamente desse jeito, não quer dizer isso, mas quem sabe no espaço, né, utilizado, uma arena hoje para algo na casa de 30 mil torcedores, seria exatamente algo próximo, que teria um espaço para o clube também ter uma maior receita de faturamento. Então assim, até o portal trouxe essa pergunta, né? Será que seria impossível imaginar essa modernização no seu estádio próprio, ainda mais já tendo Castelão? Que assim, o custo na obra seria na casa dos 15 milhões de reais. Se você for converter para um valor de hoje, né, mesmo sendo a mesma moeda, diria que no mínimo que é uns 50, 60, 100 milhões de reais, realmente não dá para saber, valor que na época já era muito elevado e que no caso basicamente impraticável, porque essa realização deveria ser realizada por etapas, passo a passo, e que não seria algo do dia para a noite, né? Porque no caso teria que ter também, assim como em outros projetos feitos por outros clubes no Brasil, um apoio da torcida, campanhas que com certeza a torcida participaria, mas que poderia comprometer o futuro financeiro do clube, que no caso naquele momento não estava numa situação tão boa como foi nos últimos anos. Além disso, também deveria ter o auxílio de algumas outras empresas, por exemplo, para parcerias com empresas com financiamento para a parte do estádio, por exemplo, name rights, ou alguns bares, ou algo nesse sentido, que com certeza poderia ser algo interessante, que eu deixei aqui algumas fotos nesse projeto. E bom, até que teve esse projeto aqui, ó, do arquiteto o Adenilson Sandres Oliver, lá em agosto de 2019, quando trouxe, né, esse projeto aí para uma ampliação do estádio, que no caso poderia ter até 31 mil torcedores, então seria maior do que os outros que tínhamos comentado, que no caso o estádio localizado aí no bairro Lamas, buscaria, né, essa própria casa própria com uma capacidade interessante para os jogos, que esse novo estádio que eu deixei aqui algumas fotos contaria com camarotes, arquibancadas, uma arquibancada sem assentos também, sede administrativa, acesso para ônibus das delegações e áreas internas para loja oficial, loja do sócio torcedor e tudo mais. É óbvio que não foi um projeto que foi adiante, então não dá para realmente saber se isso aqui seria viável ou não, mas por ser um arquiteto, por ser também um espaço que utilizaria atualmente a capacidade do Vovozão, teria essa ampliação do estádio para um público bem interessante, né? Na casa dos 31 mil torcedores. Quero até saber aqui embaixo o que você acha desse projeto, se ficou bacana ou não. Claro, poderia ter algumas mudanças nas cores, poderia deixar ele todo preto e branco ou preto e cinza, que eu acho esse tom de preto e cinza do Ceará especificamente bem interessante, muito bonito mesmo esse estádio. Enfim, 31 mil torcedores com certeza não seria o tamanho ideal para a torcida do Ceará, acho que pelo menos 45, 55, mas que para alguns jogos com certeza já estaria de bom tamanho e principalmente, né, para ter a sua casa própria, uma arena muito moderna, assim como o Castelão. E bom, até em 2019 o portal o Povo Online trouxe a notícia de que assim, o Ceará não cogita naquela ocasião a construção do seu estádio próprio, muito por conta de já ter o Castelão, que foi o estádio construído em Fortaleza para, no caso, a Copa do Mundo, e que assim, a questão financeira seria um dos principais motivos, não faria muito sentido pensar nesse projeto na época, onde ele trouxe algumas razões para não ser possível esse projeto, que desde quando o Ceará passou a ser bem mais administrado, com salários em dias e tudo mais, o assunto de construção do estádio próprio aparece até por conta do time viver uma fase boa financeiramente. Mas após essa conquista em campo, né, no caso de títulos importantes, não seria um projeto viável e que não estaria em mente, de acordo com o portal na época, o Povo Online, de construção da reforma do seu estádio próprio, e que, apesar da torcida ter comentado sobre isso, não seria essa a prioridade, porque com salários em dias, apesar do investimento em estrutura e também no futebol, o Ceará teve um investimento muito forte nos últimos anos em relação a isso, e apesar de ser um sonho antigo da torcida, não seria algo viável, de acordo com a diretoria
na época dos diretores alvinegros, essa construção do estádio. Principalmente depois desse, né, lá de 2019, que viralizou nas redes sociais e que levantou, né, essa dúvida na torcida se caberia ou não a construção de um estádio próprio, que acabou não acontecendo nessa reforma no Vovozão. Que esse projeto ficaria até muito mais do que os 15 milhões que seriam antigamente, com certeza para uma arena dessa de 31 mil torcedores. Se você for pegar aqui, o Atlético Mineiro foi quase R$1 bilhão para construir um estádio de 45 mil torcedores, óbvio que foi do zero, teve que comprar o espaço, mas com certeza não seria algo que ficaria menos de 300, 400 milhões de reais, em que sem dúvidas não é tão viável se fazer uma construção toda dessa do dia para a noite, e o Ceará estava focando muito mais em algumas outras partes. Naquela ocasião, então, estava indo para o seu segundo ano de Série A, quando essa matéria foi publicada, que foi lá, né, em 2019. Que o custo de um estádio próximo disso, até o portal aqui tinha trago, para 40 mil torcedores ficarem próximo de 300 a 400 milhões de reais, como foi, por exemplo, o estádio do Penharol em 2016, que no caso foi feito com arquibancadas de concreto, sem qualquer luxo e tudo mais, que foi um estádio mais simples. Ainda assim, ficou nos valores de hoje mais de 200 milhões de reais, então dá para ver, né, que não é algo viável de se pensar. Além disso, o site que trouxe na época de que a existência da Arena Castelão também seria um impeditivo bem relevante, porque o estádio comporta mais de 60 mil pagantes e também o clube tem um contrato muito interessante para ter uma renda, no caso, relevante do estádio em dias de jogos, e que a principal meta agora seria em relação às dívidas, lá em 2019, para zerar as dívidas, investir principalmente na infraestrutura geral do clube, além de aumentar o orçamento para que faça uma equipe mais forte, que foi o que aconteceu, né? Nos últimos anos o Ceará se manteve na Série A, 2019, 2020, 2021, enfim, até 2022, e que com certeza, pelo menos na administração, não foi tão ruim quanto alguns outros clubes que não eram SAF. Eu mesmo torço para o Cruzeiro, de administração ruim acho que eu entendo um pouco disso, então com certeza não está na situação excelente, né, numa Série B, mas que com certeza visando, olhando no longo prazo, o Ceará, pelo que fez nos últimos anos, tem muito que se orgulhar. Pelo menos investiu em infraestrutura, que é algo que é primordial e que, né, ainda que não fizeste o seu estádio próprio, ainda assim tem uma estrutura bem interessante no futebol brasileiro. Até porque o Castelão, que é o palco aí da torcida do Ceará, que tem um grande carinho, né, pelo seu estádio, que foi totalmente remodelada para a Copa de 2014 e a Confederações de 2013, a Arena Multiuso, que completou 10 anos e em 27 de janeiro de 2023, depois dessa grande reforma para a Copa do Mundo, um espaço gigante, né, para mais de 4.200 vagas de carros, 78 mil torcedores, 78 mil metros quadrados e uma capacidade próxima de 60 mil a 64 mil torcedores por jogo, que no caso é um estádio gigantesco, um dos maiores do futebol brasileiro. A Arena Castelão é o quarto maior estádio do Brasil e o maior do norte e região nordeste do país, que está, no caso, entre os 60 maiores estádios do mundo, só para você ter uma ideia. E essa modernização elevou seu patamar com as funções, né, de, no caso, alta complexidade de tecnologia, gramado, iluminação, sala de imprensa, camarotes, fora a sala VIP e os vestiários dos próprios jogadores, fora a parte de lounges, restaurantes e bares nos últimos anos. Tendo todo esse espaço de campos de treinos, academias, centro de saúde e também de performance e um setor